tem a minha apresentação aqui, tem uma sopinha de letrinha aqui de certificação, né? ITIL, COBIT, a parte de Kanban, Maturity aqui, Scrum Master, ISO, enfim, é toda a parte aí de Exim para DPO, inclusive a certificação de DPO. Eu trabalho aí na área de segurança na verdade, na área de tecnologia desde 2004, né? E eu brinco, né? Na época que eu entrei chamava CPD e segurança era segurança de TI, era tudo junto. E o Firewall era muito ali camada 3, camada 4. Hoje a gente está falando de um Firewall camada 7, camada 6, enfim, de N outras camadas do modelo OSI. E aí o paradigma é bem diferente, né? Quando a gente começou lá, olha o protocolo, ele aporta e barra. Hoje a gente tem uma aplicação muito maior aí da segurança, ela deixou de ser restrita da TI e passou a ser da tecnologia, ou seja, passou a ser da informação como um todo. Então, as diferentes posições que eu fui ocupando na minha trajetória aí de carreira, eu fui acompanhando a evolução da infraestrutura que saiu aí do on-premise, do colocation para cloud, e nos diversos modelos de contratação de cloud, e a segurança que deixou de ser da TI para ser da informação, e a informação está fluida, né? Então, foi todo esse acompanhamento aí. No final eu tenho o QR Code de novo lá do LinkedIn, tá? Depois não se preocupem. Bom, como a Andrea falou, eu gosto de começar sempre minhas apresentações pela questão dos conceitos, né? Opa, pera, volta. Dos conceitos, para depois entrar nos princípios, falar um pouco aí de papéis e responsabilidades, né? E o contexto da lei, porque as pessoas parecem assim que a segurança não existia, ela passou a existir depois que começaram a cobrar, né? Segurança sempre foi olhada assim, esse negócio que gasta dinheiro aí, então, agora é obrigatório, agora o negócio vai pegar, então a gente vai ter que fazer isso. Vamos ter que dar um jeito nesse negócio aí, né? Tem lugar que tá fazendo sério, tem lugar que tá fazendo marromeno, mas enfim. E algumas questões aí de boas práticas, né? Então, quando a gente está falando de pensar a segurança por design do início ao fim, é importante alguns conceitos aí, porque a gente vê umas práticas muito erradas de mercado, né? A primeiro conceito que eu gosto de trazer é a questão sobre engenharia de software. Quando a gente fala de engenharia de software no Brasil, todos as talks que eu fiz, quando eu pergunto assim, quem estudou engenharia de software? Todo mundo, quem viu o Swaybook? Cri, cri, cri. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, alguém levanta a mão. Então acho que o máximo que eu consegui numa talk, eu acho que tinham 5 ou 6 pessoas que tinham ouvido falar no Swaybook. Quer dizer, que é o livro de boas práticas, não é só um livro de boas práticas. O Swaybook é para engenharia de software, como o PMBOK é para quem faz gestão de projetos, PMI. Então, veja, a gente ensina engenharia de software no Brasil já muito errado, e depois não sabe por que as coisas não param de pé. Porque quando a gente está falando de engenharia de software, lá tem áreas de conhecimento, né? Aqui requisitos de software, design, construção, teste, gerenciamento de configuração, gerenciamento da engenharia, processo da engenharia. Ela tem inclusive uma prática profissional, né? Um controle, um conjunto de prática de ética para o engenheiro de software. Olha, gente, nunca ouviram falar disso no Brasil. Fundamento de computação, fundamento de matemática, e uma coisa legal aqui, ó, engenharia de software econômica. Ou seja, você entender a engenharia de software do ponto de vista do equilíbrio financeiro da coisa, de custo, de prazo, de sustentação dele em operação. Hoje, o que é um engenheiro de software no mercado? Desenvolve, desenvolve. Então, tu é um engenheiro de software, entra aí. É bem assim. E essas competências que compõem realmente a engenharia de software não são avaliadas. Passado o engenharia de software, aí a gente entra nos outros conceitos aqui, né?
Então aí a gente começa, segurança da informação. Pô, o que que eu quero com a segurança da informação? Não sei o que que ela faz. O que que ela faz? Minimamente, a segurança da informação visa garantir os aspectos de disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações e dados. Friso dados porque tem a diferença ali embaixo que a gente vai falar o que que é informação, o que que é dado, né? Só que é só isso, a informação tem que estar disponível, ela tem que ser íntegra e eu tenho que manter ela confidencial. Não, não é só isso. Tem mais dois aspectos que as pessoas esquecem muito sobre segurança da informação, que é a autenticidade e não repúdio. Se eu falhar na autenticidade da informação, eu vou comprometer a integridade, muito provavelmente eu vou comprometer a confidencialidade e com toda certeza eu vou incorrer no não repúdio, porque aquela informação não é, eu não consegui garantir que ela é autêntica, logo a integridade dela foi comprometida, muito provavelmente a confidencialidade também, porque se alguém acessou que não devia, eu não consegui manter a autenticidade, eu quebrei a integridade, alguém que não deveria acessou, já perdi a confidencialidade, e eu vou incorrer no não repúdio. Alguém vai dizer, olhar para aquela informação e dizer, eu não reconheço isso como verídico, como real, como verdadeiro. Isso aqui não é a informação. Oi. O pessoal está dizendo que tem umas caixinhas cinzas na frente do conteúdo do seu slide. É isso aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu boto aqui embaixo. Aí, deu para ver agora? Isso, tem duas pequenininhas do outro lado. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem alguma Pronto. coisa aberta? Dá para ver tudo? É porque tem a Aí no tela do DevOps, WebEx. embaixo do Cloud tem outra. Cloud IaaS, PaaS e SaaS. Tem uma pequenininha. Tá. Essa aqui é a do meu antivírus, que ele fica me perturbando. Pronto, tirei. Deu? Desliga antivírus, não. Não, eu não desliguei, eu só afastei a caixinha dele, o alerta que ele fica dizendo que Joga quem na tá usando a lixeira. câmera, né? Lê, não vai acontecer nada. Tranquilo, vai ficar tudo bem. Não, cara. Não, eu sou meio bolada com isso. Apesar de ser russo o negócio, mas eu não desligo ele, não. Tenho meu pé atrás com o russo, né? Mas ok. Enfim. Então a gente tem essa questão, né? Ficou ok a tela para todo mundo, agora todo mundo consegue ver? Joinha? Joinha? Estão dizendo Beleza. que sim. Beleza. Então aí a gente vai para, beleza. E a segurança da informação, quando a gente está falando desses aspectos, a gente não está falando só do aspecto online, né? A gente está falando da segurança da informação como um todo, online e offline. Então, a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dela, inclusive no acesso físico a ela, lá naquela sala, naquele arquivo morto, enfim, naquele armazenamento offline que você faz. E aí entra o conceito de cyber, porque a cibersegurança está preocupada com a segurança do online. A segurança da informação está preocupada com o todo, online e offline. Ela não está fazendo a diferença disso. Tanto que quando você olha o modelo ISO, ela te fala de segurança física e do ambiente. Por quê? Porque o físico também conta para proteger a informação. Então, conta a segurança das pessoas, porque elas também são ativos de informação, e conta a segurança física. Lá, a galera do arquivo do RH, lá, o arquivozão lá do RH, com um monte de ficha, com um monte de dado. Essa segurança importa para a informação. Para a cyber, ela vai olhar para os sistemas, né? A proteção de sistemas de computador, é, de hardware e de software, contra roubo ou perdas, danos de dados ou desorientação dos serviços, né? Se a gente está falando de um sistema online, web, SaaS, enfim, uma aplicação mobile, né? Então, qualquer coisa que torne esse sistema indisponível ou quebre a confidencialidade dele, ou quebre a integridade do que ele está tratando, é a cibersegurança que vai olhar com isso com mais especificidade, né? Ela está olhando para esse ambiente virtual aí, né? E aí a gente puxa o próximo tema, que é a questão da cloud, né? O pessoal compra a cloud e diz assim, meus problemas, é tipo solução tabajara, meus problemas acabaram, fui para a cloud, não tenho que me preocupar com nada, tá seguro.
Só que o cara esquece que a cloud você tem modos de contratação, né? Tem IaaS, PaaS, SaaS. Conforme o módulo que você contratou, a forma de contratação que você está usando a cloud, sim, você tem responsabilidades lá de configuração, de segurança. Não é, eu estou na cloud e estou safo. Então, muitos problemas, inclusive o último recentemente que saiu de bucket da Amazon aí, é porque falta de configuração de segurança. Por quê? Porque o cara foi usar um DevOps e um DevSecOps meia boca, todo mundo faz tudo é código, tudo é o desenvolvedor, o cara sobe um bucket lá de qualquer jeito e vira farra do boi. Então, é, o conceito de cloud é importante entender. Porque as pessoas dizem assim, fui para cloud. Às vezes eu acho que elas acham que a cloud realmente é aquela nuvem que está passando ali e está tudo certo. Que elas acham que elas não têm responsabilidade nenhuma com aquilo ali. Que tá seguro. São Pedro está guardando o negócio lá. E aí vem, puxa muito esse Lê, conceito. eu Hã? faço auditoria e pergunto, né? Quais são os controles de segurança que tem lá no seu provedor de serviço em nuvem? Me respondem, ah, não sei, isso é responsabilidade deles, eu tenho SLAs. Ah, tá certinho. Tá certinho. Aí o cara ainda faz DevOps, né? Ele diz assim, não, veja bem, eu sou hipster, eu sou ágil, eu faço DevOps, ou seja, desenvolvimento e operações estão trabalhando juntas, eu tenho deployment contínuo, por isso que eu adotei a cloud, né? Para ter infra como código, deployar ali, levantar rapidinho, pá. Mano, a segurança foi pro ralo da bagaça. Porque o cara não entendeu que DevOps não é ferramenta, não é cargo, ele é cultura e é uma cultura que se baseia num conjunto de práticas e processos e que requer papéis e responsabilidades, requer disciplina. Mas não, disseram que assim, não, DevOps é ágil e é Go Horse. Todo mundo faz tudo, porque o time é auto-organizado, empoderado e outros adjetivos da moda. Entenda, eu sou a pessoa da agilidade, mas eu entendo que no Brasil, DevOps e DevSecOps, a galera olhou aquele livro do Jeff Sutherland lá de arte de fazer o dobro na metade do tempo e disse assim, no Brasil isso vai se chamar arte de fazer o triplo com a metade das pessoas. E aí fazem DevOps e DevSecOps. E aí o DevSecOps é a coisa mais porca que você vai ver na vida. O cara botou um pentest lá no meio e disse assim, eu faço DevSecOps, tá aí a segurança. Botei aí, ó. Tá lá o cara. O que que ele faz? Ah, ele faz o pentest, a análise dinâmica, né? Ele faz o dash aí. Aham. E aí? Não, e aí ele faz o dash. E aí? DevOps é cultura. Se você entender o conjunto de práticas que sustentam essa cultura, essas atividades, aí beleza, você vai inserir a cultura de segurança. Beleza, eu já entendi. Desenvolvimento e operações não são silos, né? Que eles trabalham em conjunto, que tem atividades que têm que ter sinergia, que tem que ter uma dinâmica aí de passagem de bastão. Eu tenho uma esteira aqui, meu famoso pipeline, né? Começa aqui com o desenvolvimento, eu tenho as ferramentas que vão automatizando esse processo na esteira até chegar na produção, e a galera de produção pega aqui na esteira e continua executando conforme as ferramentas aqui que vão integrando o ambiente de desenvolvimento com a homologação, com a produção e mantendo a produção assistida ali, monitorada. E aí você coloca, começa a dizer assim, pô, beleza, eu entendi essa maturidade, agora eu quero colocar segurança. O que que eu tenho que melhorar nesse processo? Que atividades a mais, que camadas a mais eu vou ter que colocar para inserir a segurança nesse contexto, nesse meu pipeline aí de DevOps, né? E aí a gente tem que pensar em ciclo de vida, porque o meu dado e a minha informação, eles vão ter ciclo de vidas, e esse ciclo de vida pode ser distinto. O meu próprio pipeline ele vai ter o ciclo de vida, porque ele é referente a alguma aplicação, aplicativo, produto, serviço, e tudo que nasce um dia morre. Então, eu tenho que pensar nesse ciclo de vida também. A cada quanto tempo eu vou ter que repensar esse pipeline? Por quanto tempo esse produto, esse serviço, essa plataforma que eu estou oferecendo vai ter de vida? Então, eu tenho que gerenciar esse ciclo, eu tenho que ter ideia de ciclo de vida. Tenho que identificar, classificar, proteger, tratar, armazenar e descartar. Eu tenho que ter a noção de que começa e termina, né?
E aí vem a questão lá do SDLC seguro, né? Estava falando da sopinha de letrinha, quando a gente está falando de um ciclo de desenvolvimento seguro, você tem pelo menos 9 modelos de maturidade, né? A SANS é um modelo, o CMMI tem outro modelo, a Microsoft tem outro modelo, BSIM é outro modelo, quer dizer, eu tenho 9 modelos. Tem um modelo do NIST de desenvolvimento seguro. Então, você tem N modelos de desenvolvimento seguro, pelo menos 9. Cara, escolhe um. Escolhe pelo menos um para você basear o teu ciclo de desenvolvimento seguro. Dizer, olha, minimamente para eu inserir a segurança aqui no meu desenvolvimento, eu vou precisar fazer avaliação dos riscos, eu vou precisar fazer análise e modelagem de cenários de ameaças, eu vou precisar treinar e conscientizar não as pessoas que vão usar meu produto, isso é uma outra fase, mas as pessoas que estão ali na minha esteira de desenvolvimento. Elas têm que entender que a responsabilidade de segurança, a partir do momento que eu digo que eu faço DevSecOps, ela é compartilhada, ela está diluída entre todos os papéis, não é só o analista de segurança que vai fazer a segurança, mas cada um que está compondo e executando atividades ali durante aquela iteração, durante aquele ciclo de vida de desenvolvimento, ele tem uma responsabilidade com a segurança, desde quem desenvolve, para não fazer nenhuma injeção em tempo de estática, de código, de escrever de uma forma que permita a exploração de uma vulnerabilidade. Desde o cara que executa os testes, seja o QA, seja o analista de segurança, desde o cara que ele citou os requisitos lá, mas segurança é requisito não funcional. Sim, mas eu preciso saber quais são os critérios de segurança, quais são esses requisitos não funcionais que a aplicação tem que seguir, para depois eu avaliar se realmente o DONE está DONE, que as pessoas confundem a qualidade do software, ou seja, o que executou o teste, funciona, então está seguro. Não. Funcionar quer dizer que ele executa o que foi planejado para ele executar, mas não quer dizer que essa execução ocorre de forma segura. São duas coisas diferentes. Então, quando você vai pensar no ciclo de vida, no ciclo de desenvolvimento seguro e que framework aí você vai trabalhar, que metodologia ou que cultura você vai trazer para trabalhar isso, essas coisas têm que se encaixar, né? E você escolhe esse ciclo, né, esse modelo de maturidade, conforme a realidade da tua empresa também. Tem a questão de tempo, tem a questão de budget, tem a questão de qualificação das pessoas, né? Você vai precisar investir em treinar essas pessoas para elas entenderem esse modelo de desenvolvimento seguro, o que significa esses modelos de maturidade. Ah, porque se for, eu estou falando do CMMI, ele está falando lá de, acho que 1, 2, 3, 4, 5, acho que é isso. E aí o MPS-BR, ele já fala de A, B, C, D, F, G, H, acho que até I, F, sei lá. Eu não lembro agora as letras. Então, cada modelo que você vai escolher de desenvolvimento, ele tem métricas para você medir a maturidade. Então, quer dizer, faz sentido para a tua organização? Não faz sentido? E aí a gente entra na questão de usabilidade da segurança. E aí essa usabilidade, ela tem um duplo sentido. É a usabilidade de quem está atrás, ali no pipeline, desenvolvendo, para fazer com que essa segurança seja usável, executável, exequível por essas pessoas que estão fazendo seu papel ali nas camadas de segurança, e ao mesmo tempo que o produto final que o usuário vai utilizar, o produto ou serviço, enfim, o que se disponibilizou ao final desse teu desenvolvimento, que ele tenha uma harmonia entre a segurança e a usabilidade, ou seja, ele recebeu um produto, um serviço, um processo foi liberado lá para ele, mas que ele sabe que ao utilizar isso, isso é seguro. Não só é fácil de usar, mas a segurança está embarcada ali. Ele está sabendo que aquilo ali foi feito visando ser fácil dele entender, dele usar, mas ao mesmo tempo ser seguro, né? Como que a gente começa a pensar nessas coisas? Ah, eu não sei nada de segurança. Começa com o ASP. O Top 10 Risk. Normalmente eles fazem os 10 principais riscos de forma geral, né? Baseado nos ataques mais comuns que acontecem às aplicações web, mobile, cloud, IoT, desktop, enfim, os principais
incidentes que acontecem no mundo, eles elegem os riscos, e a partir desses 10 riscos do top 10, eles criam os top 10 conforme o contexto, conforme a tecnologia. Então, tem lá o top 10 web, o top 10 mobile, o top 10 cloud, o top 10 IoT, o top 10 API, tem agora um de containers também que eles fizeram. Então, quer dizer, cara, é gratuito, tá lá. Você quer começar, começa por lá. Aí depois você começa a inserir essas checagens aí no teu ciclo de vida de desenvolvimento, nas tuas atividades aí, começa a melhorar a tua análise SAST, começa a melhorar a modelagem de ameaça para análise DAST, para análise IAST, né? Então, começa pelo OASP e aí depois você caminha para dizer assim, agora beleza, a gente já entendeu, segurança já absorveu essa cultura, está entendendo os papéis, vamos escolher um modelo de maturidade para SDLC seguro. Você não precisa começar pelo modelo de maturidade do SDLC. Você precisa começar pelo entendimento da segurança, dos conceitos, de dividir as responsabilidades, de conscientizar, depois você caminha para um modelo de maturidade. Você começa do simples e incrementa. E aí parte a questão da agilidade, né? Você começa do simples e a partir do momento que as pessoas absorveram o simples, você aumenta, vai incrementando aí a complexidade do teu processo, porque as pessoas vão absorvendo, é natural, né? E aí eu venho aqui a diferença entre dado e informação, né? Dado é qualquer elemento quantitativo ou qualitativo, em sua forma bruta, ou seja, um nome, endereço, um telefone. A informação já é o conjunto disso, é o produto, né, devidamente classificado e registrado. Então, por exemplo, quem trabalha com cartão de crédito, o número do cartão é um dado. A data de vencimento da fatura, o CVV, são dados. O que é uma informação? A minha fatura consolidada é uma informação, porque eu tenho uma série de dados consolidados, classificados, está lá o nome, o endereço, o CPF, o número do cartão lá anonimizado, está lá a data de vencimento da fatura, está o detalhe, né, do que você comprou, deixou de comprar, enfim, quanto você tem que pagar. Então, ali você tem uma informação. Né? Você pegou o conjunto de dados e estruturou de uma forma que gera uma informação para tomada de decisão, né? Pagar a fatura. Se não, já viu. Aí a gente vem a questão de engenharia de software, que foi o primeiro conceito que eu abordei. Vem a questão da arquitetura de software, né? Que aí o pessoal acha que engenharia e arquitetura é a mesma coisa, que todo mundo faz tudo, porque todo mundo é DevOps, e aí dá ruim, desaba o negócio, porque nem teve o arquiteto, nem teve o engenheiro, só teve desenvolvedor, mas o cara entendeu que desenvolvedor, engenheiro e arquiteto era a mesma coisa, então, go, Rossi, go. A gente entra na questão da gestão de risco, quer dizer, você nem pensou o que é gestão de risco, você nem identificou quem são os teus ativos de hardware, de software, de pessoas, peopleware também é ativo, né? Você nem olhou para esses ativos para ver risco, vulnerabilidades, probabilidade, impacto desses riscos, não fez nada disso e quer falar de ciclo de desenvolvimento seguro. Como você vai fazer isso, colega? Porque assim, você vai proteger aquilo que tem risco. Quanto maior o risco, mais medidas você vai ter que tomar para mitigar esse risco. Se você não sabe que ativo é esse, como é que você vai tomar as medidas para ele? Como é que você vai garantir que os seus esforços dentro do teu ciclo de vida de desenvolvimento foi suficiente para aquele ativo de software, por exemplo, que você está gerando? Se você não fez a gestão de risco dele, não identificou que tipo de ativo ele era, que tipo de vulnerabilidades ele estava sujeito, e que conforme essas vulnerabilidades, elas têm uma probabilidade e um impacto para esse ativo. E aí você prioriza aquilo que você vai fazer. Porque a gente sabe que não existe nada 100% seguro, né? É uma ilusão, é uma falácia isso. Mas a gente faz os melhores esforços para garantir o máximo de segurança possível. Então, a gestão de riscos faz parte disso. Aí a gente chega na parte legal, compliance e governança, né? Aí o cara não fez nada disso, aí ele diz assim, não, mas a gente faz compliance e governança. Compliance com o quê, querido? Fale para mim. Está em conformidade com o quê? Se você não definiu um modelo de maturidade, se você não fez a gestão de risco, se, se você não pensou no teu ciclo de vida, não definiu o papel, não definiu a responsabilidade, não colocou, não distribuiu a segurança em camadas,
você está em conformidade com o que exatamente, né? E aí você tem que ver, pensar assim, cara, o que que eu quero estar em conformidade? Compliance é agir de acordo com uma regra. Bom, essa regra pode ser uma lei, pode ser um código de conduta interno da empresa, pode ser uma ISO, porque a empresa é certificada, pode ser um nicho, porque a empresa segue aquele padrão e é realizadas auditorias periódicas naquele padrão do nicho, ou é uma auditoria, um padrão SANS, porque a empresa é exigido isso, e aí tem auditorias periódicas para saber se ela está cumprindo lá o padrão SANS e tal. Tem que saber o que, que é compliance com o quê? Né? Aí você vem para a governança. A governança ela assume várias formas e é impulsionada por motivações diferentes. Né? Porque eu tenho, a pessoa a gente fala governança, a pessoa governança. Governança é gestão, é controle. E aí tem a governança corporativa, eu tenho a governança de TI, eu tenho a governança de segurança da informação, eu tenho a governança de dados. Então, veja, não é uma governança só. Você tem governanças de partes específicas que, somadas, você chega à governança corporativa, que é o todo, né? Para olhar para o todo, mas você tem que ter feito a governança das pequenas partes que estão dentro dessa governança corporativa, que compõem ela. E aí, para você dizer que chegou num IOPS, né? Pô, cara, eu tenho operações inteligentes, ó, minha operação é toda monitorada, eu já tenho processos automatizados de análise heurística aqui do meu ambiente, qualquer anomalia ele já detecta, já dispara um alarme, já sobe, escalona e-mail, liga, manda SMS, já provisiona outro ambiente, já faz um load balance aqui, já desvia um tráfego, pá, ou então eu já tenho uma resposta a incidentes aqui automatizada, se acontecer isso, ele já manda um e-mail, manda um alerta, mas ao mesmo tempo para tal serviço, desvia a rota, cria aquilo, impede a movimentação lateral. Isso é um IOPS, que o Gartner chama de SOAR, né? SOAR. Isso, mas para eu chegar nesse ponto, cara, eu tenho que ter começado do lado básico, do conceito de segurança, do conceito de cyber, de entender se faz sentido para o meu negócio eu ter cloud e como que eu vou ter essa cloud e como que eu vou administrar essa minha equipe aí com DevOps, DevSecOps, pensar o ciclo de vida, pensar um modelo de desenvolvimento seguro aí, pensar que referências eu vou utilizar para avaliar o risco disso, né, da OASP, fazer a gestão desse risco, pensar nesses papéis e responsabilidades aí de engenharia, de arquitetura, de compliance, de governança, estabelecer os padrões, colocar esse requisito todo para no final eu dizer que eu consegui chegar no IOPS, porque se eu não definir parâmetro nenhum, qualquer coisa vai servir. Qualquer alerta que gera lá, olha, caiu aqui, baixou o nível de serviço, está demorando mais, vai gerar um alerta. E o que vai acontecer? O que eu já vi acontecer em algumas empresas, né? Tudo gera alerta. Aí tu pergunta pro cara assim, mas você não viu o alerta que o servidor tal caiu ou que o serviço fulano de tal parou? Aí que chega aquele monte de alerta, eu não olhei não. Ok. Adiantou nada você monitorar e gerar alerta. Porque o cara não entendeu o processo. E aí você não consegue automatizar as primeiras respostas a determinados incidentes ou a determinadas anomalias de comportamento. E aí você não chega no IOPS. Né? Cadê? Meu mouse, colabora comigo. Então, quando a gente está falando de SDLC seguro, né, a gente tem algumas atividades aqui que a gente tem que pensar, né? Design da segurança, treinamento, requisito, a codificação, os testes, a revisão da segurança, né? Questão de um deployment seguro, dos testes não só de código, né, de estático, mas os testes dinâmicos, a questão de design partners, secure design partners, isso aqui é uma coisa que eu bato muito quando eu falo de engenharia de software. Eu falei, gente, o pessoal quer botar ferramenta de análise SAS e ele não sabe nem configurar a ferramenta. Quem deveria fazer isso é o engenheiro de software, mas o cara é desenvolvedor, disseram para ele que ele era engenheiro de software. Ele vai lá no Sonar Cube da vida e diz assim: olha, o Sonar tem padrão 256 regras. Ele vai lá e default habilita tudo. Aí não passa nada no Sonar. Aí o que o desenvolvedor faz? Na hora de dar o build server lá, ele dá um gap
ele dá um bypass na análise SAT, porque já sabe que não vai passar, porque a ferramenta não foi configurada adequadamente, o processo não foi informado para as pessoas adequadamente e as pessoas vai bypassar. Pá. E aí depois dá ruim, não sabe o que foi. Porra, cara, foi para produção com a SQL Injection, foi. Porque o cara deu bypass lá no site, porque quem deveria configurar não configurou direito, e quem deveria treinar, explicar para as pessoas por que que tem que passar pela ferramenta, por que que ele tem que corrigir quando a ferramenta barrar, não fez, né? Não houve o treinamento e a conscientização dos envolvidos no processo sobre a importância do papel que eles exercem ali, desde o requerimento, design, desenvolvimento, teste, implantação e a manutenção disso, né? Eu vi a Tamires falando ali do WannaCry. Cara, o nome daquilo é gestão de ativos. Dentro de gestão de ativos, eu tenho um processo, ou um normativo, ou um procedimento de gestão de atualização, ou gestão de patches. Isso faz parte da minha gestão de ativos. Eu tenho que ter uma norma, uma política, um procedimento, alguma coisa, pelo amor de Deus, que diga que eu preciso fazer a gestão de patches tanto para atualizações de hardware, né, de BIOS, de firmwares, como para atualização dos patches de software, dos softwares que são utilizados dentro da empresa. E normalmente isso, quando existe documentado, é veementemente ignorado. Isso faz parte do ciclo da operação, mas as pessoas ignoraram. Então, o conceito é esse. E aí a gente vai para os princípios, né? Data Protection by Design e Data Protection by Default. Quando a gente está falando de Data Protection, né, o pessoal fala assim, quem fala de Data Protection? GDPR, né, a GDPR lá, a famosa lei europeia, ela fala do Data Protection by Design e by Default. E aí, dentro lá dos que ela tem os considerandos lá, ela explica, olha, para você fazer um Data Protection by Design e by Default, você tem que cumprir, né, os princípios de Privacy by Design e by Default. E aí, dentro desses princípios de by design, de Privacy by Design, o Privacy by Design chama o Security by Design, né? Então é interessante essa parte aí. O que o Data Protection by Default diz? Olha, somente serão processados os dados estritamente necessários para atingir os objetivos pelos quais eles foram coletados. Você tem que especificar que dados você vai coletar, por quê, como, o que você vai fazer com ele. Porque senão você já não cumpriu o Data Protection by Default. É isso. Data Protection by Design, uma abordagem que garante que sejam tratadas as questões de privacidade na fase desde o design, eu estou lá desenhando, pensando, ideando o meu produto, sistema, serviço, processo, depois, durante todo o ciclo de vida. Aí entra, por isso que eu falei que é importante o conceito de ciclo de vida. Então, assim, é da hora que vai nascer até a hora que o negócio vai morrer, eu tenho que pensar nesse ciclo e pensar na privacidade. Então, quando nasce, eu já tenho que pensar na privacidade daqui. Que dado que eu vou tratar? Eu tenho que seguir o Data Protection by Default, eu tenho que usar os princípios de Privacy by Design para analisar ali e tal, até a hora que eu vou descartar, olha, esse meu produto, esse meu sistema, esse meu serviço, meu processo vai morrer. O que que eu vou fazer com esses dados, com essas informações que foram coletadas aqui? Como é que eu vou descartá-las? O descarte faz parte do ciclo de vida. Então, pensar em Data Protection by Design inclui isso. Aí a gente, como eu falei, o Data Protection lá chama o Privacy by Design e by Default. O Privacy by Default, ele está dentro do by Design. E ele diz o seguinte, olha, uma vez que você tenha sido liberado, as configurações de privacidade mais rígidas, mais altas, devem estar adotadas por padrão. Ou seja, eu não vou liberar o negócio com mais ou menos a privacidade ali, não. Ou eu libero ele com a privacidade mais alta, ou eu não libero, senão eu não cumpri o Privacy by Default. E aí, se eu não cumprir o Privacy by Default, eu já começo a ter problemas com o by design. O primeiro princípio do by design, ele me diz o quê? Proatividade e não reatividade. Então, eu já tenho que pensar na privacidade
antes de qualquer vazamento, antes de qualquer coisa. Tenho que pensar nela. O que eu vou coletar, como que eu vou coletar, o que eu vou fazer, que dados, isso. Depois é embarcada no design. Então, já pensar num design que seja fácil da pessoa identificar quando ela está preenchendo ali dados, que aquele dado vai ser privado, aquele dado vai ser público, ela consiga já, o design já permita a ela fazer essas configurações, dizer isso é público, isso é privado, isso aqui é compartilhado com fulano, ciclano, beltrano, isso aqui não é. Esse tipo de situação, né, de pensar na privacidade dessa forma. A segurança fim a fim, né? Proteção durante o ciclo de vida completo, que aí vai de encontro lá com o Data Protection by Design. Então, veja, o Data Protection chama o Privacy by Design e nessa hora aqui, segurança fim a fim, ele chama o Security by Design. Os princípios, eles se entrelaçam e se completam, né? Então, o quarto princípio é respeito pela privacidade do usuário. Quer dizer, não faça as coisas, não faça um produto, um serviço, um processo, enfim, já pensando em eu vou coletar o máximo de dados, eu vou fazer Big Data, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem que pensar na privacidade do usuário. O usuário quer compartilhar isso comigo? Para que finalidade ele aceitaria compartilhar isso comigo? Se eu coletar isso, eu estou invadindo a privacidade do usuário? Então, pensar nisso. O quinto é justamente o Privacy by Default, privacidade como configuração padrão. As configurações padrões de privacidade têm que estar ativadas sempre nas configurações mais rígidas. Funcionalidade, o sexto princípio, né? Funcionalidade completa. Não dá para dizer assim, olha, veja bem, ou funciona ou você tem privacidade, ou você tem privacidade ou você não vai ter a funcionalidade completa. Não dá para ser assim, tá? Se você está fazendo privacy by design, teu produto ele tem que oferecer uma funcionalidade completa para o usuário. O que você tem que deixar claro antes é a funcionalidade para ser completa vai precisar de tais e tais dados. Você está de acordo? Sim. Se você está de acordo, você fornece os dados e utiliza a funcionalidade completa. Se esses dados são necessários para a funcionalidade completa, isso tem que ser avisado antes dele começar a usar o teu produto, o teu serviço ou uma feature, né, uma funcionalidade específica lá do teu processo. Por quê? Para te não parar o negócio no meio e dizer assim, então, agora não vai dar para continuar a funcionalidade, parou aqui. Por quê? Porque você não me deu o dado lá. Quer dizer, você não completou uma funcionalidade por uma questão de privacidade, você não informou. E aí você vai de encontro com o sétimo princípio, que é a visibilidade e transparência. Quer dizer, você não deu visibilidade de que dado, de porquê, de como, para quê, nem nada, e aí coletou lá 2, 3 dados, o cara começou a usar a tua plataforma e de repente parou porque você disse assim, então faltou dado, porque você não quis dar lá no começo. Um princípio vai completando o outro, né? E aí a gente tem os princípios de Security by Design e Security by Default. O Security by Default é muito igual ao Privacy by Default, né? Diz assim, olha, uma vez que o produto ou serviço tenha sido liberado, as configurações mais rígidas de segurança devem estar aplicadas. Ou seja, por padrão, a segurança e a privacidade têm que estar num nível mais alto e não no mais baixo. Né? Não é libera aí, se der ruim a gente aumenta a régua aí, sobe a segurança. Não é assim. E aí você tem, né, minimizar a superfície de área de ataque, você tem estabelecimento de padrões, você tem princípio do menor privilégio, princípio da defesa em profundidade, falhar com segurança, não confie no serviço, separação de deveres, evitar a segurança por obscuridade, manter a segurança simples e correção dos problemas de segurança de maneira correta, né? Então, veja, se você começa a olhar para esses princípios na hora de compor os teus papéis e responsabilidades, de separar os deveres para poder conceder os privilégios de para que se falhar, fale com segurança, para evitar segurança por obscuridade, para que os padrões estabelecidos sejam cumpridos,
para que aí você distribua a segurança em profundidades, em camadas. A segurança não está só na mão lá do Firewall, só na mão do WAF, só na mão lá da autenticação do IAM, ela está em várias camadas do teu produto, do teu processo e dos papéis que compõem esse teu processo, né? Diluir essa responsabilidade, né? E aí você começa a ver que você vai manter a segurança mais simples quando você dilui ela por essas camadas, por essas responsabilidades, por essas fases do teu processo, né? Quando você olha para aquele monte de pecinha lá, fica confuso. Quando você vai diluindo ela e trabalhando ponto a ponto, essas pecinhas vão se encaixando no teu pipeline, você consegue simplificar. A pessoa entende a parte dela da segurança e ela executa. O próximo entende e executa. E as pecinhas vão se encaixando. E aí você evita a correção dos problemas de segurança de uma maneira errada. As pessoas entendem que quando ela corrigir um problema que foi de segurança, tem que ser da maneira correta, porque senão pode levar a falhar de uma forma insegura, né? Aí vem os princípios da lei, né? Quando a gente está falando da LGPD, você tem aí finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Quando a gente está falando, olhando para isso, veja, se eu seguir lá, por padrão, eu vou manter a privacidade na configuração mais alta, a segurança na configuração mais alta, eu vou pensar a privacidade do usuário do começo ao fim, eu vou respeitar a coleta de dados, eu vou ser transparente, eu já consigo me adequar aos princípios da lei. Se eu cumpro o Data Protection by Design by Default e o Privacy, eu já vi finalidade da coleta, adequação, necessidade, qualidade, transparência. Se eu continuo com o Security by Design lá completando, eu pego segurança, eu pego prevenção, eu pego responsabilização, prestação de contas, eu completo a questão da qualidade, a questão do livre acesso, né? A questão da não discriminação também se complementa. Quando você faz esses princípios, automaticamente você já vai de encontro atendendo os princípios da lei. Ou seja, você já atendeu a boa-fé que a lei te pede da observância desses princípios. Bom, aqui é um exemplo de papéis e responsabilidades, tá? Quando a gente está falando aí que as pessoas estão pensando no modelo DevOps, DevSecOps, no modelo Agile, eu faço a nomeação, né? Então, veja, você tem analistas de negócios, requisitos, qualidade, teste, compliance, governança, segurança, infraestrutura e desenvolvimento. Você tem o arquiteto de dados, que aí o pessoal está falhando muito, né? Ah, nós usamos banco NoSQL. Banco NoSQL é JSON, famoso JSON. Então, é o desenvolvedor. Arquiteto de dados para quê? Depois joga na mão do DBA e ele que se vira. Ah, a infraestrutura é código, né? Para que arquiteto de infraestrutura? Infraestrutura é código, o desenvolvedor faz aí, código é com ele. Manda lá um PY lá, manda lá um XMLzão lá e levanta a infraestrutura, é código, ok. Ah, beleza. Desenvolvedor. Ah, a solução, né? A ferramenta, a aplicação, desenvolvedor. No final, ele está lá com 3 pirizinhos e um CAI, porque ele não está olhando para uma coisa com uma responsabilidade separada e específica para fazer bem feito. Ele está olhando para 3 coisas diferentes e depois não sabe por que que deu ruim na infraestrutura, por que que o negócio caiu, por que que o negócio não aguentou o pico, porque ele não dimensionou a infraestrutura para isso, ele não tem a visão de infraestrutura, ou porque a parte de dados não foi arquitetada de forma correta. E aí, às vezes, falha a arquitetura do software, falha a arquitetura da solução, porque o negócio, né, não foi alinhado com a solução que foi desenvolvida, né? A solução não foi desenvolvida esperando atender os objetivos da empresa, foi desenvolvida do jeito que o cara entendeu que tinha que desenvolver. E aí você tem a questão do arquiteto corporativo, arquiteto de segurança, entre o DBA, mas aí o DBA já é pensando na equipe de operação, né? Entra engenheiro de software, mas aí é na equipe de desenvolvimento, ou o engenheiro de software barra engenheiro de infraestrutura já pensando no SRE, que é o engenheiro de confiabilidade, que já monitora a operação. Então é interessante ter essa visão separada dos papéis, porque o pessoal quer que um time faça tudo. Aí diz assim, não, mas o time é auto-organizado e multidisciplinar. Não, pera, volta a casinha aí.
Multidisciplinar, querido, quer dizer que você tem pessoas com especialidades diferentes no teu time, cuidando do mesmo produto, mas cada um na sua especialidade fazendo o melhor ali dentro daquela habilidade, não fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque todo mundo, é aquela história, velho, cachorro com muito dono morre de fome, né? Fica um, tu não deu comida, tu não dá comida, tu não dá comida, morreu. E não sabe por quê. Então, aqui é baseado no Exim, né? Ele te dá alguns papéis, né? Service Master, Process Master, DevOps Engineer. É o único cargo que eles botam como DevOps, engenheiro DevOps. E a galera inventou cargo de DevOps para todo lado. Tem analista, tem diretor, tem de tudo. O mercado tá é uma coisa maravilhosa, sensacional. Tem o Gatekeeper, né, que é o coordenador de release, tem o SRE, tem o time de desenvolvimento, tem o time de operações. Desse outro lado, eu faço um paralelo sobre as habilidades e responsabilidades ali, conforme aqueles papéis ali que eu descrevi, né? Então, pensando no Service Master, seria mais ou menos um arquiteto de soluções. O Process Master equivaleria mais ou menos a um arquiteto corporativo, né? O DevOps Engineer, ele podia ser um engenheiro arquiteto de infra, né? Voltado, olhando para essas ferramentas que vão compor o pipeline, como que elas se integram, como que se automatiza esse processo, esse pipeline. Já o Gatekeeper e o SRE, pode ser um arquiteto barra engenheiro de software. Aí, quando a gente está falando de time de operações, você está falando aí do DBA, do analista de segurança, analista de monitoramento, analista de infra, enfim. E aí, quando você está falando de time de desenvolvimento, aí você está falando de arquiteto de dados, do analista de negócios, desenvolvedor, analista de teste, designer, outro analista de segurança. Quer dizer, você tem analista de segurança em time de operação e desenvolvimento. Eles estão olhando para a mesma coisa, o produto lá, mas com focos diferentes. Um é para desenvolver da forma segura, o outro é para manter da forma segura. Né? E aí tem essa visão de Red Team, Blue Team, Orange Team, que o pessoal só sabe dizer assim, tem o ataque e a defesa, eu tenho Red e Blue Team. Mas o Red e Blue Team, ele tem um perfil específico. Um é para fazer a identificação, gestão de ativo, de risco, controle de dano, resposta a incidente. O outro é responder, né? A segurança ofensiva, é o ethical hack, a exploração de vulnerabilidade, pentest e tal. E o resto? E quem vai se preocupar com construir da melhor maneira, com recuperar o sistema da melhor maneira, olhando até, pegando um gancho aí do NIST Framework aí que a Tamires colocou. E quem vai se preocupar com desenvolver a aplicação, produto, serviço, processo, enfim, de uma forma pensando na proteção, né? Pensando na conscientização dessas pessoas envolvidas, pensando em codificação segura e etc. E quem vai detectar? Quem vai desenvolver isso pensando na detecção? De que forma eu vou manter a minha aplicação e detectar uma possível anomalia nela, falha? O que eu vou colocar nela para me gerar um alerta para o Blue Team identificar ou para o Red Team já usar para explorar, para ver se eu fiz direito aquela monitoração ali, aquele log e tal. Então, assim, as pessoas estão esquecendo, eu não posso montar todos esses times, ok, mas capacite as pessoas olhando para essas responsabilidades. Responder. Oi. O que você acha? Eu não sei, eu não tenho a sensação, eu tenho dados e fatos que comprovam que boa parte dos profissionais que migram para a segurança da informação ou que iniciam suas carreiras em segurança da informação estudam e se atraem por atividades do Red Team. E as demais são vistas como ou não vistas, ou as pessoas acham que não servem para nada. O que você acha disso? É que o Red Team, eu digo que é o hipster da segurança, né? Quem é o Red Team? Vamos invadir! Vamos derrubar o negócio, vou fazer um DDoS, vou pichar o site do fulano aqui. Então é legal, né? É o cool. Mas todo trabalho tem o cool e o cool, né? Tem dois cool aí, né? O Tem o você trabalho. acha? Você acha? Então vamos mudar a pergunta. O que você acha do profissional de Red Team que não tem noção
do papel e do processo envolvido nos outros teams colors, nas outras cores. Eu acho o seguinte, quando você começa a entender essa dinâmica, né, dessas responsabilidades, fica mais legal. Porque, veja, se você entende o que por exemplo, o que o Orange Team faz ou o que o Yellow Team faz, você vai atrás dessas vulnerabilidades mais pertinentes a ele. Por exemplo, tem que construir a aplicação, né? O Yellow lá, construir de uma forma mais segura e aí junta um pouco ali peraí, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Caramba, não consigo. Enfim. Junta ali um pouco do Orange Team, que é a questão do você pensar na segurança ali, na conscientização e tudo mais. Como que você vai saber se os caras estão construindo direito? Às vezes o cara vai pegar uma vulnerabilidade estática, e aí você sabe que o teu processo de análise estática falhou, que o teu Yellow Team falhou. Entendeu? Se você gamificar isso entre esses times, você vai tornar o trabalho mais dinâmico. Porque aí, quanto mais o Yellow Team tá bom, mais difícil vai ser para o Red Team achar alguma coisa. Porque ele melhorou a construção, o outro do Orange melhorou a conscientização, as pessoas estão sabendo, elas estão ficando cada vez mais fortes em construir aquilo de maneira correta e de maneira segura, então vai ficar mais difícil ele achar uma vulnerabilidade. E aí você deixa o trabalho dele mais difícil. E aí ele vai descobrir que não é só o invadir, você vai ter que pensar de outras formas para poder achar vulnerabilidades. Quando você começa a pensar nesses outros papéis, você para lá de ficar fazendo footprint no negócio para tentar invadir. Você vai pensar assim, porra, se eu fosse um Yellow Team, como é que eu construiria isso da maneira correta? Eu evitaria problemas de validação de entrada pelos 16 pontos, se não me engano, são 16 pontos lá que a OASP dá, né? Que uma análise estática pegaria. Já tentei esses 16 pontos para invadir? Já. Então, acho que o Yellow Team fez o negócio direito aí, o SAST funcionou. E ele vai procurando outras formas, ele vai aprimorar a capacidade dele e o Yellow também. O problema é que ele só está olhando para o dele, invadir, né? Ele só acha que se resume a invadir e manter a aplicação de pé. E, na verdade, você tem que tornar isso cada vez mais desafiador. E para você tornar isso mais desafiador, essas pessoas têm que ter essa visão de que não é só invadir, derrubar e responder. Você tem que prevenir. A invasão é o último estágio. Ela só confirma que o teu processo falhou. Entendeu? Então, quando você começa a colocar isso de outra forma, talvez as pessoas mudem de ideia. Dizer assim, pô, eu quero trabalhar, não quero mais trabalhar para invadir. Eu quero trabalhar para fazer a aplicação mais segura possível. Então, eu quero mudar de posição. Eu quero ir lá para o Blue Team, eu quero ir lá para o Green Team, eu quero ir lá para o Yellow Team. Entendeu? De tanto o cara tá lá no Red, ele pode mudar de posição. Mas para isso você tem que mostrar que todos esses papéis existem e são importantes. Não sei se ficou ok aí a resposta. Bom, aqui é o contexto da lei, né? Eu curti, o pessoal só precisa acompanhar a gente. E nem só de Red Team dá para se viver. Então, é porque ele é o hipster, né? O Red Team é o hipster. O Red Team é o Mr. Robot, né? Tem todo um glamour, tá certo, mas assim, a defesa é muito mais ampla, né? A gente está tentando levar essa visão de amplitude até com os temas do que a gente colocou aqui nessa primeira grade, com tudo que vocês levam em Cybersecurity Girls. A gente está tentando levar para o mercado essa visão ampla de que segurança da informação é muito mais do que só ataque e defesa. Sim, porque aí você vai dizer assim, cara, o teu trabalho de ataque tá fácil, porque o cara não escreveu o programa correto, você já tem todas as vulnerabilidades conhecidas, você só vai lá e exploita, explora. Né? Tá aí as vulnerabilidades. Se você começa a tornar isso mais difícil, porque você começa a melhorar as habilidades dos outros times, você vai tornar o trabalho do Red mais difícil, aí ele começa a ver valor nas outras partes, né?
É, Bom, aí a gente tem o contexto da LGPD, lembrando que a nossa lei, diferente da GDPR, ela não se aplica só a cidadãos brasileiros, tá? O gringo veio no Brasil, o cara veio lá da China, de Wuhan, né? A gente podia até dar uns tiros nesse cara, eu tô brincando, gente. O cara veio lá, sei lá, do outro lado do mundo aqui, visitou o Brasil, vai fazer turismo, passou no hotel brasileiro, tal, pegou os dados dele lá, passeou, fez um pacote turístico, coletaram os dados dele, ele voltou lá pro país dele, lá do outro lado do mundo. Aí um dia, chinês descobre que vazamento de dados no Brasil, tem LGPD valendo, eu vou lá processar. Vai lá e processa chinês. Processa por quê? Porque quando ele esteve no Brasil, o dado dele foi coletado no território nacional, tratado no território nacional e vazou. Ele descobriu na mídia aí, pesquisando na internet, que o hotel lá que ele teve vazou os dados dos hóspedes. Ele tem direito a recorrer à nossa lei, tá? Então, lembrando que a nossa lei não é só para brasileiros, ao contrário da GDPR, que ela diz que se aplica a cidadãos europeus pertencentes à União Europeia. Ela não é toda a Europa. Ah, qualquer Europa. Não, pera aí, vamos lá. União Europeia, Estados membros. Tem lá a lista dos países a qual se aplica, não é para qualquer um. Então, eu fui brasileiro lá, aí vazou meu dado lá. O mesmo exemplo, eu saí do Brasil, fui na Europa, fiz turismo, vazou lá do Marriott, me hospedei no Marriott, vazou. Descobri, eles estão sujeitos a GDPR. Vou lá e processo o Marriott? Não, porque eu não sou cidadã europeia, apesar de eu ter estado na Europa, foi um hotel na Europa que está sujeito à GDPR, mas eu não sou cidadã europeia. Não faço parte da União Europeia. O hotel, sim, outras pessoas vão poder recorrer, né? Os cidadãos europeus que estão dentro da União Europeia, da área de livre comércio lá, europeia. Mas eu não. Então, cuidado com essa questão, né? De que fora, é, e aí a nossa lei é bem abrangente nesse ponto, né? Qualquer um que veio, não importa se o cara veio do Japão, da China, da Austrália, da Nova Zelândia, do whatever, ele veio para o Brasil, coletou o dado dele aqui e vazou. Se ele tiver valendo a nossa lei e ele quiser recorrer e processar quem vazou os dados dele, ele pode, tá? Então, cuidado com isso. Fora isso, é tudo coletado no território nacional ou tratado no território nacional, né? E eu acho legal que a lei destaca o seguinte, ó, atividade de tratamento que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bem ou serviço ou o tratamento de indivíduos localizados no território nacional. Quer dizer, qualquer atividade que vá fornecer um bem ou serviço que seja tratado no território nacional, ela está sujeita a isso. E aí ele fala aqui o seguinte, ó. Isso aqui é legal. Independente do meio do país de sede ou do país onde estejam localizados os dados. Quer dizer, veio uma empresa de fora, veio aqui no Brasil, coletou dado e levou para fora. Ele está sujeito à lei. Porque ele veio aqui, apesar da sede da empresa não ser aqui, mas ele veio aqui. Vou dar um exemplo disso para vocês para ficar mais tangível. A história do TikTok. A empresa não é brasileira, ele já tem escritório no Brasil, mas o app, ele vem aqui, ele está nos dispositivos das pessoas, coletando dados de pessoas que estão localizadas, aqui o inciso 1, no território nacional no momento da coleta. Então, independente desta empresa não estar aqui, eles puderam dar uma chamada na empresa. E aí a nossa lei diz, ó, o problema é de vocês se vocês não estão aqui, mas você coletou aqui, ou você coletou e tratou aqui, esteve no território nacional, não quero nem saber onde você está localizado, você está sujeito à nossa lei. Isso aconteceu com o TikTok, isso aconteceu com aquele app de envelhecimento, não sei se vocês lembram, que muita gente usou e aí descobriram que os russos estavam usando aquilo para identificação facial, blá blá blá, deu maior confusão. E a empresa que fazia aquele filtro lá, eu acho que era para o Instagram, se eu não me engano, eu não lembro agora, Facebook, Instagram, sei lá. Sei que eu não usei aquele troço lá, mas muita gente usou. E aí o que a galera fez? Estava usando aquilo para quê? Para treinar as inteligências artificiais em reconhecimento facial, em biometria facial.
Olha que legal, de graça. Galera instalou a bagaça, deu um monte de rosto para treinar a inteligência artificial dos russos. Olha que legal. E ninguém sabia disso. E aí o nosso Ministério Público foi lá e deu uma cacetada e disse, vocês vão ter que se explicar. E aí tem gente que diz assim, ah, mas a lei não está valendo. Pera, a lei, a LGPD ainda está na vacatio legis. Porém, todavia, entretanto, nós temos o CDC e temos o Marco Civil da Internet que está valendo. E como são aplicações online, elas estão sujeitas a estas leis que já estão, que já vigoram. Então, sim, o Ministério Público pode chegar, chamar elas, independente de elas estarem no Brasil ou não, e pedir explicação. Só para vocês entenderem melhor esse contexto, tá? O que quer dizer essa história de estar ou não no Brasil. Aí, o que são os escopos e objetos da lei? Né? Dado pessoal sensível, dado de criança e adolescente, banco de dados, dados anonimizados e dados pseudonimizados. Demorei um tempinho aí com anonimizado e pseudonimizado, mas consegui fazer o negócio legal. Pseudonimização, ela é reversível. Anonimização, ela é irreversível. Ponto. Diferença entre elas. E a lei diz que o dado anonimizado, ele deixa de ser pessoal. Justamente pelo fato de que, se foi bem feito, essa anonimização é irreversível. Banco de dados. A lei nomeia o que é banco de dados. Por quê? Porque quando são dados, bancos de dados públicos, eles têm umas restrições sobre o tratamento disso, tá, gente? Inclusive, foi uma coisa que eu veementemente critiquei, que foi a história do compartilhamento da base de dados do SPC com a Receita, né, dos órgãos de Bureau de Crédito com a Receita, que eu falei assim, mano, a gente tá lascado, porque a base de dados do Bureau de Crédito é tudo zoado, aí vai juntar com a base da Receita, aí lascou-se. Não vai dar certo esse negócio. E aí entraram com alguns pedidos, algumas coisas foram anuladas e tudo. Justamente olhem com cuidado quando a lei define o que é banco de dados e o que é permitido com os bancos de dados de autarquias públicas, tá? Aí você tem dado de criança e adolescente. Qual é o cuidado que eu falo sobre isso? É que a gente já rolou umas discussões, umas tretas sérias com os advogados. 50% deles não gostam de mim, os outros 50% são legal comigo. A gente se dá bem. Mas eles dizem que dado de criança e adolescente é dado sensível. Não é. A lei, em momento algum, diz que isso é dado sensível. Que a lei, quando ela trata da seção de dados de criança e adolescente, diz você vai ter mais cuidados para tratar esses dados. Por quê? Porque você vai ter que garantir que a coleta de dados de crianças e adolescentes foi feita através do pai ou mãe ou responsável legal, que foi essas pessoas que forneceram o dado da criança ou do adolescente e consentiram esse fornecimento. Entendeu? Então, isso vai dar mais trabalho para quem trata dado de criança e adolescente. Mas, em momento algum, a lei diz assim: olha, dado de criança e adolescente é sensível. Não. A lei nomeou que é dado sensível: dado genético, biométrico, de associação partidária, filosófica, sociológica, religiosa, questão de vida sexual. Isso. É isso. Dados de saúde, né? Genético, biométrico, de saúde, vida sexual. É isso. Em momento algum está lá escrito dado de criança e adolescente. Só que a lei, lá na seção de tratamento de idade de criança e adolescente, diz os cuidados para quem vai tratar esse tipo de dados. Já falei o que é dado sensível, dado pessoal. Como eu falei, o escopo da lei é pessoa física, mas o dado da empresa não interessa para a lei. Online e offline, por isso a questão do conceito de segurança da informação, porque a segurança da informação está preocupada com on e com off. Já a cyber está olhando para o on apenas, né? Então você tem que fazer um equilíbrio dos dois. E empresas públicas ou privadas. A outra questão aqui interessante é. Opa, volta. Questão de machine learning, inteligência artificial, a decisão de decisões automatizadas. Normalmente as decisões automatizadas são baseadas no uso de machine learning, deep learning, inteligência artificial, né? Você tem ali os algoritmos que fazem as análises e tomam determinadas decisões que geram profiling, né? Perfilamento. Aquele perfil é ou não aceito. A lei classifica perfilamento, classifica decisão automatizada e dá direitos ao titular sobre isso, que é
pedido de revisão dessas decisões e o pedido de esclarecimento sobre como essas decisões são tomadas, tá? Resguardados os segredos industriais e comerciais, óbvio, mas essa clareza tem que ter para o titular dos dados. E aí a lei diz o que é tratamento de dados, né? Nomeia, classificação, coleta, recepção. Tem gente que diz assim, não, mas eu só recebo e transmito. Pois é, mas transmissão é tratamento de dados, logo você está sujeito à lei. Não, eu só distribuo, você está sujeito à lei. Não, mas eu só cuido de descartar os dados da empresa. Você está sujeito à lei, porque faz parte do ciclo de vida, né? O que é uso compartilhado? Ou seja, a comunicação, a difusão e a transferência internacional, né? Ou a interconexão de dados ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos ou entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses entes e empresas. Então, quando a gente fala de banco de dados, a gente tem que ter cuidado ali nas nuances da lei com o que ela vai dizer, com o que é permitido ou não em relação a bancos de dados públicos, tá? Ela dá algumas restrições ali. Ela nomeia papéis e responsabilidades, né? A pessoa natural, órgão de pesquisa, agentes de tratamento, ou seja, é o conjunto. Quem são os agentes? Controlador e operador, né? A autoridade nacional, que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Então, está aqui o controlador, está aqui o operador e o encarregado, o famoso DPO aí, né? Que é a pessoa indicada pelo controlador e operador. Sim, essa redação foi mudada com a medida lá, a medida provisória 859, que passou a ser a lei 13.853, acho que é isso. Só que aí ele diz o seguinte: a ANPD, a autoridade, vai dizer quando o operador não precisa nomear o encarregado. Fora isso, via de regra, ambos, controlador e operador, vão precisar nomear o encarregado. Quando não for necessário, a ANPD vai dizer somente quando não é necessário para o operador, mas o controlador não vai ter como escapar. Mas veja a definição de encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação. Veja, pessoa indicada. Por quê? Ele não definiu se é natural, física, jurídica. Por quê? Porque pode ser as a service. Ele sabendo que você tem controladores de N tamanho e operadores de N tamanhos, né, pequena, micro, média, grande empresa, sabe-se que nem todo mundo que vai precisar ter um encarregado vai ter condições de pagar. Então, para você não ter esse profissional lá dedicado e tudo mais, e onerar e inviabilizar o negócio, eles colocaram como pessoa indicada. Por quê? Porque esse cargo vai poder ser exercido as a service, como serviço. Aqui são as bases legais, né, em relação à lei, que a primeira base é o consentimento, o segundo é a obrigação legal pelo controlador, terceiro é pela administração pública, o quarto é a realização de estudos. Por que eu destaco aqui essas questões das bases legais? Cuidado com... Cadê meu negocinho? Cuidado com o consentimento e cuidado com o legítimo interesse do controlador. Por que eu destaco essas duas bases legais? Porque se você adotar o consentimento como base legal, você vai ter que fazer a gestão do consentimento. E isso vai dar um trabalho, isso vai requerer ferramentas, isso vai requerer mudança em processos, isso vai ter um impacto muito maior. Então, deixe o consentimento como a última base legal a que você vai recorrer. E por que cuidado com o legítimo interesse? Porque tem gente também que fez um trabalho meio porco, meio preguiçoso, foi botando lá esse dado aqui, legítimo interesse, esse dado aqui, legítimo interesse, legítimo interesse. Só que é o seguinte, a lei diz que o legítimo interesse do controlador não pode sobrepor os direitos e liberdades civis e individuais do titular. Tá? Então, é uma base legal que se tem que ter cuidado por isso. Porque se em algum momento configurar, né, abuso, né? Ou seja, for comprovada a hipossuficiência do titular perante o controlador, essa base é derrubada e o tratamento de dado que estava ligado a essa base vai se tornar ilegítimo. Bom, aí aqui são os deveres, né, do controlador e do operador. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de governança, riscos e compliance. Então, você está falando aqui
da nomeação do encarregado, do relatório de impacto à proteção, do registro das atividades de tratamento. Como é que eu embaso tudo isso? Privacy by design, security by default, privacy by default. O que eu ainda preciso? Governança de dados, de tecnologia e de segurança. Por quê? Porque a lei diz que eu tenho que comprovar minhas boas práticas de governança. E ela fala horas de segurança e horas de governança de forma genérica, ou seja, é preciso saber que existem várias governanças envolvidas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A lei diz que eu vou ter que ter um CSIRT. Não, ela não te obriga a ter um CSIRT, mas ela diz que você vai ter que notificar. Então, se você vai ter que notificar os teus incidentes, minimamente você vai ter que fazer um centro de tratamento e resposta a incidentes, ou criar um procedimento para isso, um processo, um plano, enfim, uma política. Você vai ter que olhar para a segurança da informação, sim, porque está lá nas boas práticas de governança e segurança. Tem uma seção de boas práticas de segurança. E a questão da gestão dos direitos do titular, né, que os agentes de tratamento vão ter que cuidar. Veja, quem vai receber o pedido do titular é o controlador. Mas na hora que ele receber, ele vai passar para os operadores dele. Então, o operador também tem que estar apto para responder ao pedido do controlador, para que ele possa responder ao pedido do titular. E veja, a lei deu tempo para isso. A lei diz que as respostas do pedido do titular têm que ser em 15 dias. Então, o teu processo tem que funcionar de uma forma que você não ultrapasse esses 15 dias. É diferente da notificação do incidente de segurança, que ele diz assim, tem que ser imediato, né, a partir do momento que você sabe. Na GDPR, eles dão um time, né, 72 horas. A gente entende que não vão inventar a roda, que vão pegar esse parâmetro da GDPR aí e adotar no Brasil. Assim, a gente reza e espera para que não tenha nenhum desalinhamento sobre isso. Porque a nossa lei só fala sem demora justificada, né? Então, é isso sobre os deveres. Aqui são os direitos dos titulares, né? Tem todos esses direitos, inclusive o que eu falei na questão da revisão automatizada. Vou abrir um parênteses aqui sobre a questão do peticionamento, que muita gente está falando assim, pô, mas a lei agora vai passar, vai entrar esse ano com a multa para o ano que vem, mas não tem autoridade nacional, a insegurança jurídica. Veja, para os direitos do titular não tem segurança jurídica nenhuma, porque na lei está escrito que, independente da NPD, ele pode peticionar para a autoridade ou ele pode peticionar ao órgão de defesa do consumidor. Está lá na lei. Então, se ele peticiona ao PROCON, o PROCON aciona a empresa e, se for o caso, aciona o Ministério Público e a quem de direito e faz valer a lei. Então, deste ponto, eu acho muito falho quando o pessoal joga assim, mas veja, não tem NPD, então não vai dar em nada. Vai, tá lá na lei, tem previsão na lei para isso. Ela te dá duas formas do usuário exercer o direito dele. Via PROCON, né? Tá lá a entidade eu esqueci o nome agora, o nome está lá, entidade de defesa do consumidor, uma coisa assim, autoridade, entidade, enfim, e via autoridade nacional. Então você tem as duas formas. Aqui são só algumas recomendações, tá? Quando a gente está falando de governança, você tem que começar de dentro para fora e escolher um padrão minimamente para balancear aí a tua governança, né? Se você fizer depara da lei de fora para dentro, como o pessoal está fazendo, vai dar um ruim muito grande, porque eu estou vendo muita adequação à lei queijo suíço, né? Parece um queijo suíço depois. A camada aqui de cima tá linda, mas para baixo, filho, é cada buraco que você não sabe para onde vai. Então, assim, estabelece minimamente aí um modelo de governança de dados. Pô. A 38.505/1, né, que é a de governança de TI, ela tem uma seção falando sobre governança de dados, que é 505/1. Então, vê lá o que ele está falando para te orientar, para te dar um norte minimamente, para você estabelecer um padrão, um modelo de governança, um programa de governança de dados que seja para a tua empresa, ou a 32.000/1, ou o próprio DAMABOK como modelo de governança de dados, ou a ISO a 15.985, que ela fala sobre tratamento específico aí de dados, se eu não me engano, eu não lembro se é de saúde, ela dá um tratamento de dados específicos de um setor aí,
né? Aí você está falando da governança de TI, pô, você tem IT, você tem COBIT, você tem a própria 38.500, estou falando de segurança da informação, eu tenho NIST, eu tenho Exim, tenho a 27.014, eu tenho a 27.005 para fazer a gestão de riscos, porque a lei fala de você fazer a gestão de riscos, né? Você tem que ver os riscos, você tem que tomar as medidas de governança e segurança apropriadas aos riscos, ao volume de dados, à categoria dos dados, à criticidade dos dados e aos riscos, né? 27.001. Então, quando a gente fala de governança corporativa, a gente tem o COSO, tem a 37.000. A 37.000 ainda não tem em português porque ela ainda estava em draft. Só para dizer, ela ainda estava em draft. A publicação dela, oficial, estava para sair esse ano. Então, ela ainda não vi nada dela em português. E aí, olhando especificamente no cenário de compliance geral, aí você tem outras ali, pô, eu estou falando de cloud pública, tá? Vou olhar para 27.018, eu estou falando só de riscos de forma geral, né? ISO 31.000, a 19.600 ela te dá uma norma aí de compliance, a 22.301 a parte de continuidade, a 29.100 que foi a base para 27.701 aqui, quer dizer, tá 29.100, eles derivaram a 27.701. Então, veja, não é que isso aqui vai ser a Bíblia, né? Que você vai pegar lá, que nem testemunha de Jeová, e seguir o negócio ao pé da letra. Não é isso, não. É um modelo de referência. Você pega esse modelo de referência, o que ele te descreve, você adota aquilo conforme faz sentido para a tua empresa, para a maturidade da tua empresa, para o risco, para o tamanho da tua empresa, para as pessoas que você tem disponível, para o budget que você tem disponível. Porque seguir um normativo desse de cabo a rabo custa grana, custa pessoa, custa tempo. Enfim, não é assim, comprei essa caixinha, botei dentro da empresa, agora eu tenho ISO. Não é assim, tá? Aqui é o framework do Damabock, a versão 1.0. Opa, quase entreguei o negócio. Só que quando a gente está falando minimamente de estruturar uma gestão de dados e responsabilidades visando a LGPD, quando a gente fala de governança de dados, a gente estabelece aí 3 papéis. A questão do ownership, que é o proprietário, e entenda, o ownership do dado, se eu comparo o modelo de gestão de dados com a LGPD, é o titular. Mas o stewardship, que é a administração, a gestão, é as áreas de negócios, é o controlador dos dados. E o custodiante é a área de tecnologia e infraestrutura e os operadores de dados. Então, quando a gente vai estruturar minimamente a governança, a gestão desses dados, a gente tem que ter a visão dessas responsabilidades. Quem é o ownership? Em se tratando de dados pessoais, é o titular dos dados, não é o controlador nem o operador. Ele não é o dono do dado. Ele tem apenas a gestão, a administração do dado. E aí ele tem que zelar por ele, enquanto o operador, ele é o custodiante do dado, porque ele trata o dado em nome do controlador, tá? E aí, esse aqui é o Damabock versão 2, que saiu, ano passado, tá? Então, veja, ele saiu disso aqui, desses 9 áreas de conhecimento aqui, para você fazer a governança de dados para isto aqui. Tá olhando prazo, custo, etc. A questão ele está olhando os fatores ambientais, ele está olhando o contexto das áreas de conhecimento e ele dividiu a questão da governança aqui em arquitetura, em modelagem de projetos, em armazenamento, em segurança dos dados, ele inseriu aqui, integração e interoperabilidade, gerência de conteúdo e documento, dados mestres, Data Warehouse BI, gerência de metadados, qualidade de dados. Só que ele adicionou coisinhas aqui embaixo, o planejamento, né? Aspectos de ética em dados, Big Data e ciência de dados, Data Science, avaliação de maturidade em gestão de dados, organização da gestão de dados e papéis, que é aqueles papéis que eu coloquei no anterior. Essa questão dos papéis não mudou. Você tem o ownership, stewardship e o custodiante. Então, você tem que distribuir isso e tratar isso. E a gerência de mudança organizacional, né? Então, quando a gente está falando de boas práticas, se você olhar como um iceberg a empresa aí em camadas, você tem mais ou menos isso aqui, né? O objetivo de negócio, meta de negócio, área de negócio, processo, aí tem ali a camadinha de BI Analytics, e aí as plataformas que vem para baixo que ninguém enxerga.
né? E aí, quando você compara isso aqui, pô, estou falando de objetivo até o BI Analytics, estou falando aqui da parte de arquitetura corporativa e entra um pouco na arquitetura da informação. Já as plataformas de software, servidor de arquivo, banco, aí eu já estou falando de arquitetura da informação, arquitetura de dados, arquitetura de software. Aí eu já tenho a parte de arquitetura tecnológica. Veja, quando você está falando da lei, você tem que cobrir todas essas camadas high level aqui e todas essas camadas operacionais aqui. Então, eu venho estratégico, tático e operacional. As pessoas estão olhando hoje para um pouco aqui do operacional, olhando para a infraestrutura de rede e hardware. Às vezes, alguns projetos estão até olhando para a questão dos bancos de dados, mas não estão olhando corretamente para as plataformas de software. E aí, tanto é na aquisição, na gestão desses provedores, desses fornecedores, como os contratos. E às vezes estão até olhando, né, estão revisando contratos e tudo, mas estão esquecendo dessa parte de cima aqui. Então, veja, você tem que alinhar essas arquiteturas, essas perspectivas. E aí, quando a gente faz um contraponto disso aqui, né, com o modelo OSI, e aí ele explodiu hoje, porque quando você, além do modelo OSI das 7 camadas, foram adicionadas mais aqui, que são as referentes a cyber, né? E a parte referente a essas 3 camadas aqui, organizacional, governamental e internacional, que vai entrar nessa parte tática e estratégica, que é a parte de leis, né? Você ganhou essa parte aí de compliance, de conformidade com leis. Então, basicamente é isso, tá? Isso aqui, falando da jornada aqui, né? Eu faço um paralelo aqui dos dos times por cores, dos papéis e dos princípios, e aqui de macro processos, né, de atividades durante um ciclo de vida DevSecOps. É autoria própria, por isso que tá bonita assim. Então, se reclamarem do design, o design sou eu, tudo é autoral, né? Tem o PI aí, a minha. Mas, ok, estou pedindo para um design me ajudar a fazer isso ficar melhor, mas pensando na questão do security by design e by default como uma jornada DevSecOps, eu desenhei aí dessa forma para ficar resumido, né? E a questão de quando você for fazer a avaliação, né, a questão do Security Design Think, também autoral próprio aí, que é a questão de você, beleza, a galera adora fazer MVP, Design Sprint, Design Think para produto. Vamos fazer isso para segurança? Vamos fazer o Privacy by Design de verdade aqui? Peraí, deixa eu avaliar os princípios da lei, deixa eu avaliar que dado, que protótipo que eu tenho aqui, que produto, que tipo de serviço, isso aqui cumpre esses princípios, vamos descobrir se cumpre, vamos identificar os princípios, vamos ver se ele casa com esse tipo de protótipo aqui que eu estou pensando para desenvolver, né, e passar por todas as fases para chegar no final avaliando se você conseguiu atender aos princípios da lei, fazer realmente o security, o privacy by design do começo ao fim, né? As referências estão aqui. Obrigada, desculpa pela demora aí.